Você conhece alguém que usa uma bombinha como essa? Provavelmente essa pessoa tem asma. Entre os sintomas da asma estão, vou falar, depois a gente vai conversar muito sobre isso. Falta de ar, aquela tosse que não passa, o aperto no peito, desconforto respiratório e vários outros. Hoje a gente vai falar sobre asma, porque isso é uma doença séria. Você precisa conhecer, saber como prevenir, como tratar, e a gente reuniu um time de peso aqui no podcast Viver Bem. Diretoria da ASBAI-RN aqui com a gente, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Rio Grande do Norte. Doutora Simone Diniz, seja bem-vinda. Me salvou muito, viu, quando meu filho era bebê. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora Raíssa Monteiro, seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. E doutor Bruno Oliveira. O prazer é todo nosso estar aqui com vocês. O prazer é meu, eu imagino. As mães que têm filhos asmáticos dariam tudo para estar nessa mesa aqui, com esses três, para tirar todas as dúvidas. Mas vamos começar do início. O Dia Mundial da Asma está chegando agora, mas vamos começar explicando o que é a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica, tá? Onde essa inflamação ela leva a uma hiperreatividade, que é uma resposta exagerada a variados estímulos, a vários estímulos. Tá? E também leva à obstrução dos brônquios, certo? Essa obstrução reduz o fluxo de ar. Essa obstrução pode ser revertida espontaneamente ou com medicamentos. Estima-se que existe 350 milhões de pessoas asmáticas no mundo. É muita gente. E o DataSUS tem um dado relativamente recente, que aqui no Brasil é em torno de 20 milhões. Então, é uma doença muito comum, que interfere na qualidade de vida do paciente, tá? Causa de abstenção escolar, abstenção no trabalho. A asma não é uma doença só do paciente, é uma doença da família. Muitas idas ao pronto-socorro. Sim, exato. Sofri muito com isso. Quando meu filho era bebezinho, criei até os primeiros 5 anos, depois passou. É uma doença da infância? A criança, ela nasce com asma ou não? A criança pode desenvolver asma, né, logo na infância, logo nos primeiros anos de vida, e ela pode ser um bebê chiador, né? Ela já pode começar sendo um lactente sibilante, um bebê chiador, como a gente chama. O que é um bebê chiador? É a mãe que está assistindo aí, né, ela... que pega uma infecção viral e começa a chiar o pulmão, né? A bronquiolite seria o primeiro episódio de sibilância, que a gente está na época agora do surto de bronquiolite, né? O vírus sincicial respiratório sendo um grande gatilho, mas também outros vírus, o rinovírus, o influenza mesmo, também é época de vacinação agora, fica, né, um reforço. E aí essa criança entra em crise e começa a chiar o pulmão. E vários gatilhos são possíveis para crises, né? Infecções virais ou bacterianas, poluição, tabagismo e os alérgenos, né? Os alérgenos respiratórios. E aí essa criança, somada à história familiar, herança genética, a gente pode inferir que ela pode ser uma criança asmática, né? Um bebezinho pode ser uma criança asmática e evoluir com asma durante toda a vida ou remitir, que foi o caso do seu filho, né? Graças a Deus. E a asma também pode surgir na vida adulta. Eu sou uma ótima personagem, porque meu filho tinha criança e eu desenvolvi na fase adulta agora. Mas, graças a Deus, você fazendo uso das medicações, fica controlado. Se a asma está controlada, não tem riscos maiores, ou sim? A história clara de que a história genética é muito importante, né? Se você é asmática, seu filho é asmático. Raíssa falou uma coisa muito importante, que a gente tem que acompanhar esses lactentes sibilantes, esses bebês chiadores, porque muitos deles podem virar paciente asmático. Quando está muito novinho, é muito difícil a gente firmar o diagnóstico, porque a maioria das vezes são essas infecções de origem viral. E o próprio vírus respiratório, ele pode causar essa hiperresponsividade pulmonar e levar essa limitação ao fluxo aéreo. Então, são crianças que a gente tem que acompanhar a longo prazo, mas é muito difícil fazer esse diagnóstico de asma em bebês ou crianças muito novinhas, por esses fatores, né, que podem causar por si só esses quadros respiratórios de chiado.
que toda asma chia, mas nem tudo que chia é asma. Né? Como Agora, diferenciar, então, essas doenças em respiratórias? relação às crianças, a gente vai percebendo algumas características. Tem crianças que elas só sibilam se elas tiverem uma infecção respiratória viral. E aí não, é aquela criança que mudou o clima, já começa a tossir. Foi uma festa de São João, tinha fumaça, começa a tossir. Você já começa a olhar, né, com outras possibilidades de que aquela criança realmente pode aparecer com quadro de asma. É uma criança que corre, quando corre, começa a tossir. É aquela criança que tem aquele quadro agudo, né? Tá um processo infeccioso viral, tosse, faz sibila, mas passa tossindo 30, 60 dias e a tosse não vai embora. Então, você começa a perceber características de um potencial asmático. Eu vou dizer aí, você vai para o pronto-socorro, faz a cada 20 minutos uma bombinha, né, dessa, um jato, e depois a tosse passa. Minha experiência como mãe. Então, por isso que o que a doutora Simone falou é importante, que esses pacientes eles têm que ter um segmento e têm que ser avaliados, às vezes até de uma forma multidimensional, porque não é um diagnóstico que é eminentemente clínico e que esses pacientes têm que ser acompanhados. Inclusive, pode ter tosse como único sintoma. Isso. Existe uma entidade chamada tosse variante asma, que esses pacientes ficam com tosse recorrente a longo prazo e é um tipo de asma. Então, a gente tem que acompanhar esses pacientes. E, às vezes, até quando a gente faz exames precisos, que é, por exemplo, o teste de função pulmonar, a prova de função pulmonar, que é a espirometria, nesses pacientes com essa tosse variante asma pode dar normal. E é um tipo de asma. Então, a gente tem que acompanhar. Por isso que tem que ter essa regularidade, ter um médico para chamar de seu, um médico de confiança, um pediatra de confiança, um alergista, para a gente acompanhar a longo prazo, porque é uma doença crônica que está associada a múltiplas morbidades e mortalidade também, é uma causa importante de morte no Brasil. A gente tem que acompanhar esses pacientes para dar uma maior qualidade de vida. Então, tem que ter esse segmento. Esse segmento é muito importante com o médico de confiança. Qual a orientação? Eu vou falar em relação a crianças, certo? Depois a gente vai para os adultos. Mas para um pai, para uma mãe que está acompanhando aqui, qual é o momento? Não, você tem que levar seu filho na urgência agora, porque senão... Então, é uma coisa super importante, que independente, a gente vai falar de criança, mas independente de ser criança ou não, os pais, o paciente tem que ter um plano de ação, tá? Plano de ação é a coisa mais importante. Entrou em crise, tem lá os passos. Vai fazer o bronquilatador, vai fazer... Se o paciente está em tratamento ou não. Então, é uma coisa, o plano de ação é uma coisa bem individualizada, tá? Porque, de repente, é um paciente que tem uma asma controlada, mas foi para uma festa de São João, fumaça, frio e teve uma crise. Esse paciente é um paciente... Quando acompanhado com esse plano de ação, ele vai ser tratado de uma maneira. Mas, em geral, esse plano de ação para uma crise não é um broncoespasmo, não é uma falta de ar, uma tosse, um desconforto que você vai lá, usa uma bombinha e melhora, não. Estou me referindo a uma crise. Geralmente, é o broncodilatador inalatório, é o corticosteroide sistêmico, que é aí onde mora o perigo. Isso. Porque corticoide deveria ser igual antibiótico, deveria precisar ter prescrição médica. Então, o paciente chega e compra e administra ao filho e a gente, no dia a dia, né, nós vemos consequências disso importantes pelo uso abusivo, além de não tratar a doença de forma adequada. Quais são os riscos desse uso abusivo do corticoide? Do corticoide sistêmico, né, Juliana, que eu estou referindo aqui. Obesidade, diabetes, para o adulto, hipertensão, glaucoma, osteoporose, né? Então, assim, é uma medicação que tem que ter responsabilidade para prescrever e que o paciente não deve ter essa autonomia. Eu parto do princípio que, assim, ter um médico, ter um plano de ação, entrou em crise,
entrar em contato com o médico assistente. Eu coloco lá no meu plano de ação, para poder a gente conduzir, para ver a gravidade da asma e o que precisa fazer. E aí, para ir para o hospital, vocês podiam... Uma coisa, Raíssa, que é pediatra, Sim. está no plantão, né, Raíssa? Exato. A gente tem que informar que a gente tem que tirar esse estigma de bombinha. Primeiro que o nome é horrível, é uma bomba. Você vai dar uma bomba para o seu Nem filho. costuma usar a bombinha, né? Pois é, Por então isso. já é um nome que já afasta os pais daquele tratamento. Então, assim, quando a gente percebe, né, Raíssa, que tem uma criança que está frequentando muito o pronto-socorro e que está fazendo muito uso das medicações de resgate para tirar para sair daquela crise, é uma criança que não está sendo tratada adequadamente, que não tem um plano de ação e que precisa ser conduzida de uma forma correta. E muitas vezes vão no pronto-socorro e quando é atendida, às vezes, por um colega ou um profissional que não sabe conduzir, a primeira coisa que faz é o uso do corticoide oral. E os pais entendem que aquilo ali é o que vai salvar a criança. É o xarope para tosse. É o xarope para tosse. É tão usado. Então, corticoide não é um xarope para tosse. Eu costumo falar no consultório que quando você lê o nome corticoide, você lê o nome assim, hormônio. Você não toma hormônio todos os dias por qualquer coisa, né? E se a tosse está muito frequente, você não vai ficar tomando hormônio diariamente se você tem um tratamento adequado. Então, já falo assim para chocar, né? E é assim que a gente tem que ver mesmo. O tratamento da asma, a ideia é que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Então, ela vai ter períodos de remissão e períodos de recidiva, de acordo com os gatilhos que a pessoa vai tendo contato, né? Então, época de São João, tem a mudança climática, tem os inalantes, os irritantes, né? A gente teve um óbito recentemente agora no estado de Goiás, porque inalou produto de limpeza. A gente teve aquele caso também, ano passado, ano retrasado, a moça jovem que inalou pimenta e estava com asma descontrolada. E aí entra, né? Às vezes a gente pensa que fazendo aerolim no pronto-socorro ou em casa mesmo, está resolvido. Não é bem assim. Muitas vezes a asma está ali não controlada, não adequadamente controlada e vem um gatilho mais forte e você não tem tempo hábil para chegar a um pronto-socorro, né? Por isso que a assistência próxima, né? A proximidade do seu médico assistente é fundamental para poder colocar em que step de asma você está do seu tratamento, né? A gente, quando está tratando o paciente, a gente acompanha em que degrauzinho do tratamento a gente escalona ele, né? A gente consegue classificá-lo. E aí, a partir disso que a gente vai conduzindo esse paciente. Como é que é feito o diagnóstico? Fechado mesmo o diagnóstico da asma? O diagnóstico da asma, ele é eminentemente clínico, né? Você, primeiro, falando como pediatra também, né, alergista pediátrica, a gente tem uma grande dificuldade na infância, porque um dos exames para se fazer a avaliação da função pulmonar é a espirometria e que a técnica para a criança é muito dificultosa. Mas a gente consegue dar o diagnóstico para essa criança clinicamente. Então, é aquela criança que sibila, que tem dor torácica, que acorda à noite tossindo ou de manhã mais cedo, que melhora esses sintomas após o uso do broncodilatador, né? Essa criança que tem uma história familiar positiva, então é o pai asmático, a mãe asmática, o irmão que tem uma dermatite atópica grave, o tio que tem uma rinite e aí vai. E a criança que você vê a resposta ao tratamento adequado, né? Então, você consegue dar o diagnóstico de asma na infância sem espirometria assim. Quando vai crescendo, a partir dos 6 anos, já consegue fazer uma espirometria com uma técnica melhor e você consegue somar ao diagnóstico isso. Mas também tem outros exames, né? A pletismografia, o pico de fluxo, de ar, que você também consegue avaliar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o uso do salbutamol, né? Desse spray. Porque a maior incidência de óbitos acontece nesses pacientes que não fazem tratamento adequado e só usam o resgate. Então, tá ali com a bombinha, né? A bombinha para todos os lugares, sentiu. Então, assim, isso vai passando anos. Então, assim, tem estudos mostrando que a maior incidência de óbitos são nesses pacientes que só fazem abrir o brônquio não controlam. E que não desinflama. Partindo do princípio que a doença é inflamatória, você precisa desinflamar. Mas eu também entendo, Juliana, que a gente tem que chamar a atenção
né, para a população pediátrica, mas o médico também tem uma responsabilidade enorme de trazer uma fala assertiva, no sentido de convencer os pais a importância de tratar a criança. Porque não é só aquele momento, é para a vida. Tratar ou não tratar a asma de forma adequada de uma criança, isso é para a vida. Né? Eu ia perguntar isso. Uma pessoa com asma, ela vai ter que seguir um tratamento a vida inteira? Não. Não, agora você não precisa mais tratar. Porque um grande desafio, eu falo por mim, eu voltando o tempo assim, meu Deus, como eu errei. Realmente, depois que parava os sintomas, tinha que continuar o tratamento, mesmo sem sintoma. Pelo Mas menos eu por um parava. tempo, né? Pelo menos Mas eu por um parava, tempo. entendeu? Não pode. Não pode. Tem Não, que continuar tem que mesmo sem Pois é. sintoma. Tem que fazer um acompanhamento a longo prazo. Se a gente pega estudos, por exemplo, em que avalia a mortalidade de crianças internadas, por exemplo, em terapia em UTI, que foram admitidas por asma, a grande maioria daquelas crianças são crianças que não faziam acompanhamento adequado de asma. Ou que faziam, por exemplo, excesso de uso de medicação de resgate, porque não faziam um acompanhamento a longo prazo. Então, esse acompanhamento foi o que eu falei antes. Ter um médico para chamar de seu, para você segurar na mão daquele médico, o médico segurar na sua mão e acompanhar a longo prazo. Porque isso vai fazer total diferença na vida do seu filho. Vai diminuir o absenteísmo escolar, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a qualidade do sono, não só da criança, mas da família, porque os despertares noturnos que acontecem nos pacientes asmáticos são muito frequentes. Então, isso acaba tendo interferência no âmbito familiar inteiro. Nesses dias eu estava tentando pegar alguma caixinha de memória afetiva entre um dos meus irmãos. A memória que eu consegui resgatar da minha irmã foi porque ela me acordava, eu sou o irmão do meio. Aí ela me acordava de madrugada para ir no banheiro porque ela tinha medo de ir sozinha pro banheiro. E o meu irmão me acordava porque ele estava em crise de asma. Olha só. Então, normalmente, eu escutava o barulhinho dele, ele já chegava com aquela crise intensa. Naquela época, a gente usava muito Berotec, Atrovente, nebulização. Eu, criança, eu já sabia como preparar. Nossa. Ia lá, colocava o espaçador, colocava a máscara do meu irmão. Então, foi uma memória que eu resgatei e as crises dele eram muito frequentes, porque os meus pais eram tabagistas e fumavam muito em casa. Então, ele tinha muita crise, que tinha muita interferência do tabagismo dos meus pais também. Ele não tinha esse controle ambiental adequado. Então, é uma memória que eu resgatei, mas ao mesmo tempo eu lembro da gente... Minha mãe me levava junto com ele na consulta com o médico. E o médico orientava minha mãe sobre os riscos do tabagismo, sobre o controle ambiental, sobre a necessidade de fazer um tratamento a longo prazo da asma, porque às vezes minha mãe não tinha esse entendimento. Eu vou dar corticóide para o meu filho todos os dias? Isso não faz mal, não? E aí ele explicava, você vai dar um corticóide numa dose que a gente chama de micrograma. É uma dose muito pequena quando a gente compara com o corticoide que a gente toma. Então, são memórias que eu consegui resgatar de uma história familiar positiva para a alergia. Eu costumo falar que a asma, quando está parcialmente controlada, né, ela é uma doença que ela é uma inflamação indolente. Né? Então, eu coloco assim, imagina uma ferida na pele. Se você fica sempre provocando ali a inflamação, aquela pele não vai cicatrizar do jeito que era anteriormente. Então, imagina que o mesmo acontece no seu pulmão. Então, a inflamação está ali cronicamente, você não faz o seu controle ambiental adequado, você está constantemente exposto a um tabagista, enfim, e está sempre a inflamação, ou você simplesmente não faz o seu controle adequado do tratamento. Então, a inflamação está sempre ali. E com isso, a longo prazo, ocorre o que é de pior na asma, que é o remodelamento pulmonar. Então, a criança que vai tendo crises frequentes e que agora a gente já sabe, né, que até pouco tempo só se usava o salbutamol, né, o aerolim nas crises. Hoje em dia, não. Já é a recomendação que não se faz mais terapia isolada, né? Mesmo quando o paciente não faz tratamento contínuo, a gente tem que fazer o corticoide inalatório associado, pelo menos, para diminuir justamente essa inflamação. Não é uma doença inflamatória crônica, então a gente não pode dar apenas o que está fechando o brônquio, né? O que vai abrir.
esse bronco que está fechado pela crise. A gente tem que tratar a doença de base. Então, o raciocínio é esse. E aí, quando eu falo isso, eu percebo que a pessoa entende melhor, né? O risco disso a longo prazo não está adequadamente controlado ou observado de perto. E com isso, eu percebo uma adesão maior dessa família, né? Porque ela acaba que valoriza aquilo. Eu tenho um filho hoje de 5 anos com crise de asma, mas eu pretendo que ele chegue aos 80 com um pulmão funcionando bem, né? Então, aumenta mais a adesão ao tratamento. Como é que eu sei? Como é que eu consigo identificar quais são os fatores que estão desencadeando ali aquela crise? Né? Vocês falaram do cigarro, da fumaça da fogueira, dos ácaros, mas assim, como é que eu sei? Porque dizem, até leite também tem pessoa que diz que dá alergia por causa do leite, alergia Assim, respiratória. Não, é muito pouco. Não, definitivamente não. Corta essa parte. Não, coloca essa parte, é importante. Não, coloque, é importante isso. Frisa essa parte. Sintomas respiratórios, de uma forma isolada, não são sintomas associados com alergia alimentar. Quando a gente tem, por exemplo, um quadro de alergia grave, por exemplo, anafilaxia, a gente tem um conjunto de sintomas. Por exemplo, se você come camarão e você desenvolveu alergia a camarão, você pode ter o quê? Manifestações cutâneas, urticárias no corpo, angioedema, que é aquele inchaço que pode inchar a boca, orelha, mão, pé. Aí você vai ter sintomas associados. Aí você pode ter sintomas respiratórios, uma crise de asma, né? Opressão torácica, manifestações gastrointestinais e até uma crise de hipotensão. Isso já é um diagnóstico de uma anafilaxia. Então, esse alimento produz como sintoma, né, nesse contexto de anafilaxia, pode ter sintomas respiratórios, mas de maneira isolada, não. Estou tendo muita crise de asma porque estou tomando muito leite. Não. Você está tendo muita crise de asma porque sua asma não está controlada. Você não tem um plano de ação. Você não está fazendo uso regular das medicações. Mas o leite, ele não está causando a sua crise de asma de uma forma isolada. Então, isso é muito importante, a gente tirar esse novo mito de que leite é um alimento que causa alergias respiratórias, que causa otite, sinusites de repetição. Não causa. Porque, assim, a reação alérgica, ele pode dar um sintoma respiratório. Sim. Certo, entendi. Você pode ter um broncoespasmo, pode ter falta de ar, associado com o Bruno disse a outras coisas. Mas o uso, eu costumo dizer, mas você não consome todos os dias? E todos os dias você sente isso? Para poder trazer, porque isso é muito assim, agora arraigado, essa questão do leite que a gente tenta... super vilão, que a gente tenta desmistificar isso, porque não é uma coisa... Às vezes a orientação da família, mas às vezes também a orientação profissional. Sim. Muito. Não é? Então, assim, essa coisa tem que ser bastante esclarecida. Eu falo que o tratamento, não existe tratamento médico sem o paciente, sem família. Está todo mundo, assim, muito envolvidos, todo mundo nessa partilha. E eu queria chamar a atenção de uma coisa. Do mesmo jeito que tem esses pacientes que usam o salbutamol, spray, aerossol, de forma arbitrária, corriqueira, existe uma resistência por parte dos pais e os adultos também. Mas, doutor, isso aqui vai afetar meu coração, mas isso vai... Né? E você tem que explicar que o risco maior é de não tratar. Eu ia perguntar, tem uma dúvida que é muito frequente. Vou ficar viciada se eu ficar direto tomando essa bombinha? Não vou ficar viciada? Vicia a bombinha? Vicia porque você vai ficar tão bem. Exatamente. Mas não, né? Não, é mito também, né? É um mito É. que as bombinhas ou os sprays inalatórios com corticoide, eles não viciam, né? Não causa essa dependência, eles estão tratando a sua doença. Eu brinco que eles viciam porque você vai sentir tão bem, sua qualidade de vida vai ficar tão boa, você vai dormir bem, praticar suas atividades físicas, você vai ficar realmente dependente daquilo ali, você não quer ficar sem. Eu acho que esse mito... Não por vício, né? Eu acho que esse mito de que a bombinha vicia, o salbutamol vicia, é um mito proveniente de pacientes que têm asma não controlada. Exatamente. Ou seja, estou usando muita bombinha porque eu tenho uma asma que não está controlada. Então, isso está me viciando, porque eu estou sempre usando.
É o mesmo raciocínio que a gente tem para quem usa vasoconstritor tópico nasal, que vicia. Porque você não está tratando a causa, você só está tratando, você está fazendo uma vasoconstrição para você melhorar a respiração, para melhorar apenas o componente obstrutivo da rinite. Mas para a gente fazer, por exemplo, o tratamento de uma rinite alérgica, a gente tem que usar um corticoide nasal, que tem um efeito muito similar para a via nasal em relação ao corticoide inalatório que a gente usa para asma. Então, é uma medicação também que a gente tem que usar a longo prazo. O paciente que não tem rinite controlada vai ficar viciado em usar um vasoconstritor nasal. Acho que uma colocação assim, interessante em relação a isso é que talvez as pessoas tenham essa percepção de que vicia. Provavelmente porque elas não têm a percepção que elas têm doenças crônicas, né? Então, a ideia que vocês com certeza veem muito... Doutor, eu fiz esse tratamento, fiquei ótimo, mas eu parei e voltou. Mas passaram por 3 meses, né? E eu fiquei bem. E depois voltou tudo. Talvez por isso, né? Essa ideia que não se enraigou de que eu tenho uma doença. Eu não vou ficar em 3 meses curado de asma, né? Quem tem diabetes, hipertensão, toma lá o seu medicamento, né? É a analogia que eu faço também no consultório. Eu pergunto, olha, você tem que entender que isso é uma doença crônica. O que acontece com o hipertenso que para de tomar o remédio? O que acontece com o diabético que para de tomar o remédio? Não tem que tomar todo dia para controlar o nível da glicemia, os níveis pressóricos? O raciocínio é o mesmo. Tem que tomar o remédio todo dia para controlar a inflamação do seu pulmão. Agora, eu penso, existe uma classificação da asma, né? E a gente não... Eu sempre trago essa fala para os meus pacientes. Você não vai precisar usar esse medicamento o tempo todo, né? A gente vai fazendo step down daquele paciente que trata bonitinho. Então, assim, porque no começo é um pouco assustador, porque não adianta, por exemplo, é um paciente que tem uma rinite importante e que também tem asma. Você tem que tratar daqui até o bronco, não adianta tratar só a asma. Todo mundo que tem rinite tem asma? Não. Né? Como a gente falou assim, tem paciente, é mais comum, assim, o paciente asmático ter rinite, mas nem todo paciente que tem rinite tem asma. Então, trazer essa importância, que assim, não, você não precisa ficar usando tudo ao mesmo tempo para sempre, né? Existem aqueles pacientes que depois ficam tão bem controlados que a gente pode até... Principalmente quando é criança, né? Retirar a medicação, observar como é que fica. Mas, para isso, tem que ter um acompanhamento. E o que a gente vê é que os pais ficam bem, as crianças ficam bem, os pais também ficam bem. E aí, abandonam o tratamento. Né? E aí, quando volta, aí já chega assim, já sei que vou levar um carão. Eu digo, não tenho nem condições de dar um carão. Já volta com o menino passando mal. Falando de mitos... Quem tem asma pode fazer atividade física? Se a asma estiver bem controlada, sim, né? A ideia é que uma pessoa com asma, ela tenha uma qualidade de vida normal, né? Desde que seu tratamento esteja adequado. Se eu estou em crise, o ideal é que eu não pratique. O ideal é que você não pratique, né? Você vai forçar o seu pulmão e aí vai piorar os seus sintomas. Mas a ideia é que o tratamento possibilite para os asmáticos uma qualidade de vida normal, né, de prática de exercícios físicos, seja quais forem, de dormir bem, de viajar, de ter a liberdade de ir para um local empoeirado e ele ficar bem, né? Se você estiver controlado, você pode passar por isso. Ir no São João, por exemplo, e não ter nada. Exatamente. Ou ter um sintoma leve, assim, que não vai melhor desencadear aquela crise. Controlar. Então, Diga, Juliana, eu sou asmática. Eu sei. Quer dizer, teoricamente eu tenho asma desde os 2 anos, né? Então, assim, mas você faz o tratamento bem direitinho, sim, né? E sou asmática até hoje. Porque tem alguns pacientes que realmente entram em remissão e vai ter uma crise ou outra se tiver um processo infeccioso viral. Então, assim, eu sou asmática até hoje.
as minhas características clínicas são diferentes, né? Que a gente chama de fenótipos. Então, assim, eu ainda sou asmática. E eu tento levar isso para os meus pacientes, né? Principalmente para as crianças, né? Já que eu tenho asma desde criança, que a gente consegue fazer tudo na vida, que a gente consegue fazer atividade física, que a gente consegue estudar, que a gente casa, que a gente tem filhos, né? Que a vida acontece para um asmático, porque às vezes, para os pais, principalmente, que vê a criança precisar usar tantos medicamentos, eu entendo que é muito angustiante, muito. Então, você tem que ter um poder. Eu trago isso para mim, e trago isso para mim com uma coisa sofrida, porque quando eu era criança, com 2 anos de idade, não existia o arsenal terapêutico que existe hoje, né? É interessante que nas Olimpíadas, né, uma das matérias é que um dos atletas, dos nadadores, era asmático. E eles destacaram isso, a importância da asma bem controlada, você vai para uma Olimpíada. Né? Olha então, aí. a gente vê... e vê muita história também no consultório. Eu tinha asma na infância, meu pai me colocou na natação para Melhorou a melhorar, asma. né? Melhora porque eu faço natação e eu confesso que eu só descobri que eu tinha asma porque uma amiga minha da natação tinha asma e vendo, né? Eu tossindo, aquela tosse que não parava. Juliana, vá pro médico, você tem asma. Vá pro médico. E não ficava bom, não. Quando fui, fiz os testes, fiz o exame e realmente ele, seja bem-vindo, você tem asma. E comecei a tratar e depois passou. Mas eu não trato mais, não. Então, A inflamação não deve ter ido embora, Juliana. Né? Assim. Não, mas eu tratei muito tempo, assim, acho que uns 6 meses por aí. E realmente, é muito ou não? É pouco 6 meses? Você não pode esquecer que tem. que tem. Então, assim, uma consulta com o médico que te acompanhou, sei lá, uma vez ao ano, a cada 6 meses, né? Para ver se está tudo ok. Para ver se está tudo ok. Porque, do mesmo jeito que ela está aí bem quietinha, bem controlada, ela pode aparecer subitamente. Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui. Eu vou tirar uma dúvida que é minha, mas eu tenho certeza que é de várias mães. Quando eu comecei o podcast hoje, eu peguei essa bombinha aqui, fiz assim, distante. Como é? É assim, bota a boca aqui. Quando usa, isso aqui é só bebê que usa. Vamos dar uma aula para quem está em casa? Vamos fazer esse favor para as mães, para os pais, para as crianças? Então, uma das falhas no tratamento, né? Porque às vezes os pais estão fazendo tudo bonitinho e a criança não está melhorando. A gente chega a questionar, será que eu tô deixando passar alguma coisa? Tem algo a mais? E existe uma incidência enorme de falha de tratamento por uso inadequado dos dispositivos inalatórios, né? Então, a gente tem aqui o espaçador, né? Esse espaçador tem essas 2 partes. Certo. Até 4 anos, 5 anos, a gente prefere que o paciente, a criança, use o espaçador com a máscara. Certo. Né? Então, o aerosol precisa ser agitado. Então, assim, o médico tem que ensinar isso. E tem que checar nas consultas subsequentes se está sendo feito de forma, né, adequada. Então, agitar, colocar, né, coloca o spray, coloca assim na criança, ó. E vede bastante. Veda bem. Não pode sair aqui. Por isso que esse tipo de espaçador aqui, ele é muito importante, certo. porque existem espaçadores e espaçadores. Certo. Né? Então, esse espaçador aqui é extremamente importante, porque ele veda, ele faz tipo um vácuo. Aí a criança dá uma respirada, quanto tempo fica aí com... A gente conta até 10. Essa história da criança dar respirada é muito complexo. Fazer isso, porque tem crianças que conseguem fazer e tem crianças que não conseguem fazer. E aí, depois dos 5 anos, a gente tenta retirar. Porque aí a eficácia da medicação né? E os asmáticos, já com a vida mais... Eles são bem espertos. E aí, tia Simone ensina a usar sem a máscara, né? Que aí bota na boca, puxa. Porque a grande dificuldade aqui
A gente Adulto também. adulto Tem também. que usar o espaçador. Não. Não necessariamente. A questão do espaçador é porque quando a gente utiliza em criança, porque a criança teria que fazer essa pausa respiratória. Sim. Você teria que aplicar a medicação e insuflar o pulmão e segurar por cerca de 10 segundos. A criança não consegue fazer isso. Então a gente interpõe esse espaçador, que você veda a máscara, coloca a medicação e vai deixar a criança respirar Respirando. livremente. Ela vai respirar livremente para entrar a medicação. Quando a criança fica maiorzinha que você pode tirar, são aquelas crianças que já conseguem fazer essa pausa, né? Para você ter uma maior deposição de medicação no pulmão. Porque se você pegar a bombinha e aplicar direto na boca, a medicação fica Muito na boca e aumenta a absorção sistêmica da medicação, o que incrementa efeitos colaterais que a gente não quer. A gente quer a medicação depositada no pulmão. Se você deposita na boca, você pode ter, por exemplo, monilíase, ou o tradicional sapinho. E uma coisa muito importante a ser explicada para os pais é que a gente sempre tem que orientar que tem que lavar a boca da criança depois. E tomar água. Né? E tomar água para não ficar resto da medicação. E explicar também sobre a higienização do espaçador. Sim, a máscara. O espaçador e a máscara a gente coloca num recipiente com água, né, de preferência Diariamente, filtrada, né? com 5 temperatura gotinhas ambiente, em temperatura né? Não ferver. ambiente, com 5 gotinhas de detergente. E você não vai esfregar ele com uma bucha, não. Porque Só se você deixa de esfregar ele com uma bucha, você pode provocar micro ranhuras dentro dele. E isso pode facilitar até a colonização de bactérias no equipamento. E depósito também da E da E medicação. deposa a né? própria medicação. Se faz isso, porque a medicação vai se depositando, né? Enquanto você vai usando, ela se Exatamente. deposita. Então tem que lavar. Se você não faz, ela fica se depositando cada vez mais e vai menos medicação para o paciente. Exatamente. E é importante não ter água fervendo, porque aqui tem uma válvulazinha, né? Algumas máscaras têm uma válvula, então você danifica também, né? O dispositivo. E O isso adulto, também, quem não pronto. for usar o espaçador, usa como? Pode usar direto. Direto na boca? Sim. Agita. Deixa ele conseguir fazer essa pausa. Desde que consigo, adulto, né? Aí eu queria chamar a atenção aqui para uma população, os idosos. Né? Os idosos, a grande maioria, eles não conseguem fazer de forma adequada. Então, voltamos para cá. Então, volta para cá. Não volta para cá, Juliana, porque ele não vai conseguir puxar e segurar com tanta... Né? Porque aqui tem um spray. Aqui, o que é que acontece nesse dispositivo aqui? Esse dispositivo aqui é dosimetrado. Certo. Tá? Então, vamos lá. O paciente aciona aqui, tem uma dose. Se o paciente tiver dúvida, né? Ele foi lá, puxou, viu? Colocou assim, porque eu não vou colocar aqui, mas tipo assim, aspirou, tem dúvida se fez certo, ele tem uma segunda chance de fazer novamente. Certo. Tá? Então, assim, se tem dúvida se a medicação foi adequadamente inalada, repete. Tem outro dispositivo que não tem aqui, que é o Aerocaps, que a medicação vem em uma cápsula que você coloca num dispositivo e perfura ali aquele dispositivo, que também dá chance para o paciente dele ver se a medicação toda foi inalada. Então, existe um arsenal de dispositivos e aí o médico tem que saber qual é o melhor dispositivo para quem. A medicação é a mesma, aqui e aqui. Só muda o dispositivo. Não, tem uma infinidade de Não, são opções. várias medicações, mas eu estou falando assim, se eu, por exemplo, o Aerolim tem aqui nessa apresentação, tem nessa e tem na outra ou não. O Aerolim Não, só tem aqui. Só tem dosimetrado e nessa. xarope, que a gente não indica. Isso aqui são outras medicações. Né? Porque na minha xarope, não. época eu ainda tive essa... O bom da tecnologia foi justamente isso, porque a gente tem uma infinidade de dispositivos, né? E Simone falou uma coisa muito importante, que a gente tem que individualizar isso. Porque não adianta a gente prescrever um dispositivo que aquela família não vai ter condições de pagar. Sim. Né? Então, a gente tem que ver muito isso, porque é um ponto muito importante. Sim. Não adianta só a gente prescrever e não tem dinheiro para pagar.
A gente tem alguns desses dispositivos que são disponíveis na farmácia popular, de uma forma gratuita, com uma receita médica que tem validade de 6 meses, que eles podem pegar. Mas é um ponto que a gente tem que sempre avaliar. A gente pode mostrar esse sinal todo que a gente tem e o paciente vai ver o que é mais importante para ele, né, em questão de custo. Eu Pois estava ter acesso. Ter acesso. Que é esse o tema. A gente estava conversando Do antes, dia- né, sobre esse tema, do Dia sobre Mundial essa de Alergia, luta de né? vocês para garantir essa medicação. Exatamente. Porque tornar o tema do Dia Mundial da Alergia esse ano é tornar esses dispositivos inalatórios acessíveis a todos, né? Que é uma coisa extremamente importante, porque entenda só, os medicamentos que a gente tem disponibilidade, que eles recebem, nem sempre controlam os sintomas. Eu digo que o nome da doença é a mesma, mas cada um tem a sua. Então, às vezes, os medicamentos que tem disponíveis não controlam. E a gente precisa explicar isso para o paciente. E vou dizer que é muito angustiante isso, né? Eu trabalho em serviço público e é muito difícil, porque assim, esse paciente não vai usar uma medicação. E é medicação de alto custo, né? Isso. Então, a maioria dos pacientes que a gente atende no serviço público ou só tem um Bolsa Família, ou são desempregados. Então, assim, como é que se mantém um tratamento desse? Né? É uma coisa importante que veio com a pandemia, foi que parou de se fazer nebulização em pronto-socorro. Então, eu fiquei na linha de frente da Covid e era muito angustiante, porque os pacientes chegavam em crise asmática na expectativa de ter de fazer aquela nebulização, de fazer aquela nebulização com oxigênio, e a gente não podia fazer, né? E aí começou depois disso a expandir o uso do inalador dosimetrado ou com espaçador e máscara para criança nos pronto-socorros. Porque é muito mais efetivo para você tirar da crise, por exemplo, de asma, usando o spray dosimetrado do que você fazer uma nebulização. Você tira a criança muito mais rápido da crise asmática e a criança fica um tempo maior sem crise também no pronto-socorro. Então, é uma coisa que a gente tem que orientar também, que está, entre aspas, ultrapassado nebulização. Então, aquele nebulizador que a gente tem em casa também pode... Não, a gente... Não precisa mais, não. Não, depende muito do do que vai do no que a gente nebulizador. discutiu, do que você tem acesso. O importante é você ter acesso ao tratamento, independente de se for com espaçador ou com nebulizador. O que a gente indica aqui, você ter um inalador dosimetrado, por exemplo, que é uma medicação que está acessível junto com a beclometasona, com o corticóide inalatório, para você tirar da crise do que você fazer uma nebulização. Então, a efetividade desse tratamento vai ser muito maior. E muitas vezes pode até impedir que aquela família leve aquela criança no pronto-socorro. Porque ela já tem se tiver um plano de ação adequado em casa, ela vai fazer aquele plano de ação, vai seguir aquelas orientações, aqueles steps, e a mãe pode sim tirar a criança da crise de asma em casa, né? A não ser que você tenha uma crise muito grave, que você já fez tudo isso em casa, tem que ir para o pronto-socorro. Mas é um dispositivo extremamente importante em questão de efetividade do que um nebulizador. É muito mais prático, né? A saturação é uma coisa importante para a criança, né? De levar ou não pronto-socorro. Porque tem pacientes tão graves que faz plano de ação e que não sai da crise, né? E aí a mãe já fez tudo, ou o paciente já fez tudo, e a saturação é um ponto importante também, tem que ter, né? o equipamento para medir Seria o oxímetro, bom que né? Seria bom. É um parâmetro Quem tem pra asma, avaliar. seria bom que tivesse o oxímetro para medir. Como é que vocês vão desenvolver essa campanha, né? Essa questão dos medicamentos acessíveis, dos dispositivos acessíveis para todos. Como é que vocês vão trabalhar nessa campanha? Eu sei que é uma campanha mundial. Sim. Então, no dia 6, que é o dia mesmo, né? A gente vai fazer uma atividade no serviço público. E no dia 10, nós vamos confraternizar, se eu posso dizer isso, mas será comemorado o Dia Mundial da Asma lá no Parque Ecológico de Capim Macio. Vai ser uma atividade bem legal.
com Convidando a vários, população, né? com vários profissionais para esclarecer a população. Vai ser entregue um folder, que nesse folder vai ter um QR Code que vai dar acesso a um e-book com 1000 informações. O professor Cunha, do Espaço Corpo e Mente, vai fazer uma atividade com a gente lá, porque, na verdade, nós asmáticos, nós não sabemos respirar, né? E, assim, a asma, ela deixa sequelas para a vida, né? Então, quando a gente pensa que ter saúde é bem-estar físico, mental, espiritual e social, a asma precisa ser vista nesse contexto, né? E, na verdade, nós não sabemos respirar. A respiração da gente é muito mais Bem torácica, aqui, né? E assim, só quando... São muitos exercícios para você ter consciência, porque você já faz isso no automático, de que você está respirando desse jeito. Então, vai ser à tarde, às 16 horas. Vai ser um evento muito lindo, muito lindo. E quem quiser saber mais sobre asma vai ter contato com Sim. Com profissionais. vários profissionais, Sim, né? sim. Para trazer essas orientações. Para a gente terminar esse bate-papo, o que é que eu queria falar com vocês? É possível viver bem com asma? A gente já falou aqui que tem que seguir o tratamento, mas o que mais? Quais são outras orientações que vocês teriam para essa família? Não vou nem dizer para o paciente, mas para a família, já que precisa ser uma adesão de toda a família. Abrace a causa. Né? Envolva a família, né? Envolva a família, assim, aceita, né? Que assim, você tem condições de ter uma vida normal. Você pode fazer tudo, você pode correr, você pode nadar, não te impede de fazer. Agora, uma coisa que eu queria muito chamar a atenção é que existe uma necessidade de trabalhar o lado emocional. Porque, olha só, respirar é a coisa básica do ser humano. Respirar é vida. Então, assim, você ter falta de ar, você está lidando com aquilo, a falta de ar te dá uma sensação, às vezes, de morte. Isso. Né? E isso acontecendo repetidamente na sua vida, desde a infância, traz um comprometimento. Então, eu percebo que esses pacientes, né, eles têm um comportamento mais ansioso, né? E os próprios medicamentos também, né? Os broncodilatadores e tudo. Então, essa questão da atividade física, de trabalhar a mente, de trabalhar o emocional com terapia. Então, a asma é uma doença multidisciplinar. Adquirir hábitos mais saudáveis também, né? É sempre importante lembrar que a base está na genética, e a genética tem uma manifestação de múltiplos genes e que pode se manifestar em vários sistemas do nosso organismo, né? Então, o paciente asmático, ele pode ter uma dermatite atópica, ele pode ter uma alergia alimentar, ele pode ter uma rinite também. Então, cuidar desse ambiente que o paciente está, e a importância de hábitos mais saudáveis, porque se é uma doença inflamatória, que essa criança tenha acesso a alimentos que proporcionem saúde, né? Então, isso é importante também, o olhar da família, de cuidar da alimentação dessa criança, de qualidade de sono, de exposição a ambientes que tenham contato com mais natureza do que ambientes mais urbanos, né? Tudo isso é o que a gente chama de hoje em dia, a epigenética, né? Então, o gene está lá, você não vai mudar esse gene, mas como o ambiente vai agir sobre ele, você pode agir. E aí entra o envolvimento vai fazer carinho para ele ficar lá dormindo. Isso, Exatamente. Um sono eterno. é isso. Vacina, tem vacina para asma? Tem alguma orientação sobre vacina para esses pacientes que têm asma? Tem sim. Primeiro, vacinação é extremamente importante, né? A gente tem visto aí, ao longo desses últimos anos, uma baixa nas taxas de vacinação. E, principalmente em crianças e também em adultos, os processos infecciosos são causas importantes de exacerbação de asma. Então, a gente tem que orientar que os pais têm que vacinar essas crianças para influenza, para pneumococo, a vacina da pneumonia. A gente já tem aí agora uma vacina 20 valente para a pneumonia
Então, é muito importante vacinação dos pacientes asmáticos, sim. Inclusive, já começou a campanha, né, para a influenza, começou agora, e os asmáticos entram como grupo prioritário. Então, quem tem asma está na hora de ir agora, junto com os idosos, os gestantes são os primeiros. Então, é importante para o médico prescrever a vacina, né? Porque muitas vezes o asmático tem 10 anos e tudo, tem uma certa dificuldade, mas está aqui prescrito pelo meu médico, está feito, né? E já diminui muito o risco. Outra questão em relação às vacinas, né? Somos alergistas, então tem as vacinas para alergia. Eu perguntei mais nesse sentido. Mas aí já entrou a outra que os imunizantes do calendário vacinal são fundamentais para todos, né? Sim. E para os asmáticos, por um motivo ainda maior. E existem as vacinas, né? A imunoterapia alérgeno específica, que não é uma vacina, né? Ela é popularmente conhecida como sendo, mas que pode melhorar a manifestação clínica dessa doença. Não é que a asma vai embora, ela não cura a asma. Ela, entre muitas aspas, ela cura, né? Mas porque ela diminui os sintomas dessa asma. Ela espaça crises, ela controla melhor. Então, a ideia por trás é que o paciente asmático com asma alérgica, ele tem sensibilização aos aeroalérgenos, né? Dentre eles, ácaro da poeira doméstica, pelo epitélio de cão, epitélio de gato. E aí existe a possibilidade de você fazer a imunoterapia alérgeno específica para o que ele tem a sensibilização. E a gente vê bons resultados, né? Sim. Diminui bastante os sintomas do paciente. É um tratamento mais longo, mais dispendioso, mas que ele se sustenta a resposta por mais tempo. E né? que também tem que ser individualizada. Sim. Não é a mesma vacina para todo mundo. Não é um tratamento que é tão simples. É um tratamento que tem que ser feito por médicos especialistas, principalmente alergistas e imunologistas. E não é um tratamento novo, não é nenhuma novidade de imunoterapia. É um tratamento realizado desde 1911. E a gente já tem estudos muito consistentes, por exemplo, que quando a imunoterapia é feita para crianças com rinite, a gente pode até curar, entre aspas, essa rinite por períodos variáveis. Por exemplo, a doença pode entrar em remissão por 7 a 10 anos ou pela vida inteira, e a gente pode impedir com a imunoterapia a progressão de uma rinite para asma. Sim. A gente não já discutiu que tem essa associação muito importante de rinite e de asma. A imunoterapia tem esse potencial. Então, se você tem um filho que tem rinite alérgica e que tem um índice preditivo para desenvolver asma grande, a gente pode iniciar a imunoterapia para a gente evitar que essa criança desenvolva asma. Então, é um tratamento que não é inovador, mas é um tratamento que tem que ser feito de uma forma individualizada e principalmente por médicos alergistas e imunologistas. E é um tratamento alérgeno específico. A gente tem que fazer um teste na criança ou no adulto, tem que identificar aquele agente causal, aquele alérgeno, e fazer uma vacina individualizada. Com excelentes resultados, não é uma novidade, é um tratamento muito antigo e que tem resultados excelentes. Já comprovado cientificamente que tem resultado, não é nenhuma novidade, não é nada novo. Não é um tratamento que se faz 9 meses. Não. É um tratamento de, no mínimo, 2 anos e meio. No mínimo, de 2 anos e meio a 5 anos. Então, a gente precisa conscientizar a família, porque eu digo que é uma arma que nós temos para as doenças alérgicas, porém, como às vezes é realizada de forma inadequada, esse tipo de tratamento não funciona. Não funciona. É igual a dieta do nutricionista, que você pega a dieta, cola na geladeira e não faz nada. Esse cara não funcionou. E também hoje, há alguns anos, tem alguns medicamentos novos, né, os imunobiológicos, né, Bruno? Sim. Para os pacientes mais graves, porque tem pacientes que não respondem a esses tratamentos aqui. Nós temos pacientes dependentes de corticoide oral. Né? Então, para esses pacientes hoje, existe esse arsenal terapêutico, mas que é uma medicação de alto custo,
o médico tem que ponderar para prescrever, mas que tem mudado a vida dos asmáticos graves, né? Tem salvado muitas Sim. pessoas que antes não tinham esse tratamento para esse step 5, que é o último step do tratamento da doença. O mais grave, assim, O mais né? grave que é feito... São aqueles pacientes que a gente quer receber no nosso consultório. Sim. Porque são pacientes que já rodaram muito, são pacientes, às vezes, obesos pelo excesso de uso de corticoide, com osteopenia, com osteoporose, com efeitos colaterais a longo prazo desse uso de corticoide. E os E uma imunobiológicos... vida de muito sofrimento. Muito né? sofrimento. E o imunobiológico são medicações feitas por engenharia genética, biotecnologia, que agem em moléculas-alvo, que estão envolvidas na fisiopatologia da asma. Então, são tratamentos, como Simone disse, extremamente caros para pacientes selecionados e com critérios que possam incluir nesse tipo de tratamento. Não é tratamento para todo mundo. É o tratamento que é selecionado e específico para quadros graves. E não esquecer de uma coisa, a pessoa que está fazendo o tratamento com imunobiológico tem que manter todos os outros steps, de todas as outras medicações. É um triângulozinho. Esse paciente está na ponta do triângulo, então, mas todo outro tratamento, todo o arsenal terapêutico tem que ser mantido também. São os pacientes que a gente quer receber, que a gente quer acolher, porque quando a gente recebe e vê que a gente consegue mudar a vida, aumentar a qualidade de vida, diminuir a mortalidade desses pacientes, a gente entende o que é ser médico. Sim. E a gente vai realmente salvar e melhorar a qualidade de vida Muitas dessas vezes, pessoas. Até conseguir reverter, né, Bruno, a função pulmonar. Que foi Exatamente. perdida ao longo dos anos. A gente já Sim. vê que com os imunobiológicos já tem relatos, né, de melhora da função Da pulmonar. função pulmonar. Então, é realmente um tratamento, aí sim, novo. E que a gente vê excelentes resultados, né, na prática. Ótimo. A asma, vocês tratam em conjunto com o pneumologista também, ou não? Pode ser só o alergista, pode ser só É uma doença que pneumologista? a gente tem que ter um tratamento multidisciplinar, né? Nós podemos, como alergistas e imunologistas, por entender a fisiopatologia da doença, por ter experiência de tratar esses pacientes, a gente pode assumir esse paciente como o pneumo pode assumir, como o pediatra pode assumir. Quando chega, por exemplo, esses pacientes com esse step mais avançado de tratamento, que precisa de um imunobiológico, é o paciente que tem que ser direcionado para um alergista e imunologista. Mas é vital essa interdisciplinariedade. Com um nutricionista, por exemplo, em pacientes obesos que têm asma, que precisam emagrecer, que com o emagrecimento a gente tem uma melhoria da capacidade respiratória, da função pulmonar. Fisioterapeuta, para melhorar a capacidade pulmonar também. Ensinar a respirar. né? Ensinar a respirar. Então, é uma doença que, assim, várias pessoas podem tratar e a gente quer que várias pessoas tratem. Que todo mundo sabendo tratar, a gente tem menor incidência de mortalidade por asma. Lembrando que, por exemplo, Raíssa, que é pediatra, a asma é uma doença muito prevalente. É a doença crônica pediátrica mais comum. Sim. Então, o pediatra tem que assumir e abraçar essa causa. E muitas o crianças morrem pneumologista por asma, né? morre por asma. Infelizmente, sim. Né? Muitas hospitalizações, né? E mortes, geralmente nas crianças que não têm asma controlada adequadamente, né? Pacientes com asma grave ou que não está bem acompanhado. Que bate-papo informador, rico. Eu já vou convidar aqui todas as mães para compartilharem aí esse podcast, porque a gente viu que a informação é muito importante. Como eu, que falei aqui vários erros cometidos, eu acredito que muitas mães sofrem, né? Por não buscar esse tratamento adequado. E, às vezes, a criança melhorou, tá bom, passou. E depois vem outra crise, outra crise, outra crise. Não é isso que a gente quer. Obrigada. Mais uma vez, convidem aí o público. Se você ficou com alguma dúvida, olha a oportunidade que você vai ter. Esses 3 ali, dia Então, 10. Dia lá 10 às 16 horas, no Parque Ecológico de Capim Macio. Nós estaremos lá para acolher todos vocês, para dar explicações, para trocar ideias, para fazer uma aula, aprender a respirar. Vai ser um dia muito, muito interessante. E Se quiser, levem as crianças para a gente ensinar como Leve os fazer os dispositivos, né? Leve o nebulizador que a gente pode explicar, a gente pode orientar. Que bom.
Ju, Foi um Diana, prazer. eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Viver Bem, não é? Que vocês atingem um público assim imenso, e esse é o grande objetivo da gente, sabe? Conscientizar a população da importância do diagnóstico e da adesão ao tratamento. Isso salva a vida. Vamos passar só as redes sociais de vocês, da Asbai também, para que as pessoas que ficaram ainda com alguma dúvida, né, tem um caso específico, quer esclarecer algo, como é que a gente encontra vocês três? Então, o meu é Instagram, doutora Simone Diniz. E da Asbai, Asbai RN. RN. Isso. O meu é Raíssa Monteiro, alergista. O meu é @meualergista. Meu alergista. É bem ó. fácil. Se você não tem alergista, tá aqui, ó, meu alergista. Doutor Minhas Bruno. alergistas. Lindas. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você, foi um Obrigado. prazer. Ótimo, muito obrigada. Em breve teremos mais um podcast aqui no nosso canal para levar essa informação de qualidade, essa informação certa para que você coloque em prática e consiga viver aí com mais saúde, com mais qualidade de vida, que é isso que importa.